Olá, alunos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, nós iremos responder a nossa atividade sobre fauna e flora. Então, nossa primeira pergunta, nossa primeira questão, diferencie fauna e flora. Eu não vou colocar uma resposta específica, vou deixar aqui em aberto, porque vocês podem, estar respondendo em outras formas. Sugiro que vocês anotem em um caderno, as perguntas e vão respondendo para... Olha, quando eu peço vocês para diferenciar a fauna da flora, a fauna é a diversidade de animais, de determinada região. E a flora é a diversidade de plantas. Eu vou estar mostrando para vocês aqui um exemplo de flora. Uma parte bem diversificada da flora, Temos vários diferentes tipos de plantas. E a fauna, que é a diversidade de animais. A fauna ela pode ser dividida em fauna doméstica e a silvestre. Eu achei aqui um exemplo da fauna doméstica, que é a que vai depender do homem para sobreviver. Eu não vou achar nenhum exemplo por aqui, por perto de fauna silvestre. Mas a fauna silvestre é a que não precisa do homem para se alimentar ou se desenvolver. Só para fim de aprendizagem. A nossa segunda pergunta: como a fauna está presente no nosso cotidiano? Aqui vocês podem relatar como foi abordado lá na aula, no vídeo da aula, que a gente falou a questão da madeira, de fibra, Então, se eu pergunto como a fauna está presente no nosso cotidiano, vocês podem estar citando a fauna está presente no nosso cotidiano na madeira, que é usada nas construções, na fabricação de embarcações, na carpintaria, marcenaria, nos nossos móveis, embalagens, cabos de ferramenta, na confecção de materiais esportivos, de instrumentos musicais, como violão. Eu citei na aula, até dei esse exemplo de violão, ukulele, entre outros teclados, entre outros instrumentos que são fabricados de madeira, e também na decoração em geral, E assim, hoje em dia nós sabemos que a derruba de árvores deve ser fiscalizada, porque causa uma falta de controle, E muitas espécies que forneciam madeiras, elas estão entrando em extinção, Algumas já entraram, outras podem entrar em breve. A gente também pode falar a questão da fibra, que é extraída de diversas plantas e é utilizada no artesanato, em cestos, chapéus, peneiras, na fabricação de tecidos, redes, cordarias, tapetes, que também é extraída aí da fauna, que a fauna é a nossa vegetação. A celulose, que é o principal formador da fibra, e que também é tirado da polpa da madeira para fazer o papel. Ela é extraída da carnaúba. A fauna está presente no nosso cotidiano em óleos, As mulheres gostam de usar esses óleos nos cabelos, tem os óleos para pele, entre outros vários tipos. E a fauna também ela está presente no nosso alimento, O alimento que está cada vez mais espécies vegetais, elas estão sendo introduzidas na nossa agricultura, e passam a ser utilizadas na nossa alimentação. A maior parte dos vegetais, eles também servem de alimento, para os animais. Então, também é uma forma que a fauna está presente no nosso cotidiano.
nos fármacos, nos remédios, né, que nós tomamos, nas ervas, nos chás que a gente toma, entre outros exemplos que nós também podemos estar citando. A nossa terceira pergunta: qual é a importância da fauna? A fauna, ela é importante no equilíbrio dos ecossistemas em geral, né? Muitos animais, eles são vitais à existência de muitas plantas, pois se constituem no elo da procriação, né? Já que são agentes polinizadores, como no caso dos beija-flores, insetos como a borboleta, besouro, entre outros. E muitos animais, eles são dispensores de sementes que necessitam passar por seu trato intestinal, como muitos mamíferos, sem contar que praticamente todos os animais, eles são excelentes adubadores. Por exemplo, o passarinho, ele vai pousar, não só o passarinho, né? Mas vamos citar o exemplo do passarinho. O passarinho, ele vai pousar em uma árvore frutífera. Vamos dar um exemplo aqui de uma goiabeira, né? Conhecido popularmente como pé de goiaba. E ele vai comer aquela fruta e vai passar ali pelo seu trato intestinal e ele vai defecar, mais na frente ele vai estar surgindo outras árvores. Pessoal, houve um equívoco da minha parte. Bem aqui nessa pergunta, ela seria: como a flora está presente no nosso cotidiano? E eu coloquei fauna. Foi um erro da minha parte, porque a fauna são os animais, né? E no caso a pergunta seria como a vegetação, né? Que seria a flora. Desconsiderem esse erro. E quando vocês forem transcrever para o caderno, na pergunta vocês colocam como a flora está presente no nosso cotidiano. Vamos seguir a nossa atividade. Desconsiderem esse erro, acontece, né? A nossa quarta pergunta, né? Quais animais são encontrados nas caatingas / cerrados? Porque caatinga e cerrado, eles são dois biomas que estão aí bem próximos. Então aqui, como os animais que são encontrados, né, na caatinga e no cerrado, nós temos aí as raposas, tamanduá, tatu, né, o veado, lobo-guará, guaxinim, aema, sariema, perdizes, né, e alguns répteis, né, e também tem as aves de rapina, como gavião, coruja, as trepadoras e palmípedes. Esses são alguns animais que são encontrados no cerrado, mas vocês também podem estar citando, né, nas respostas de vocês diferentes animais. Pessoal, talvez vai ficar um pouquinho, uma pequena confusão na mente de vocês, mas vocês podem acrescentar como uma sexta pergunta essa aqui, né? Como a fauna está presente no nosso cotidiano. Nós podemos citar, né, no fator alimentar, no fator turístico, no educativo, porque também foi citado lá na aula, né? Na questão do fator alimentar, a fauna ela é importantíssima no nosso fator alimentar, no fator turístico, né? A fauna silvestre, ela possibilita uma exploração turística, né? Que está cada vez mais crescendo aí o número de turistas. E aqui eu até citei lá, lembro que no nosso vídeo, na aula, eu até citei a questão como exemplo
o Parque Nacional, né, da Serra da Capivara. Então, pessoal, é isso. A nossa atividade era essas questões. E sugiro também que vocês acrescentem a partir da aula que eu postei lá, se eu não me engano, é a aula 4. Vocês podem também estar fazendo questionários com outras perguntas. No mais é isso e até mais.